Olá pessoal, vamos continuar o Fédon, a parte 16. Eu parei quando ele estava explicando, sobre a diferença entre algumas características do corpo e da alma, e ele diz que o que a alma vê, o que nós vemos por si mesmo, é inteligível e visível, ao passo que ele está falando sobre quando olhamos com os nossos olhos físicos, os ouvidos, com os sentidos, a gente não deve confiar muito naquilo que a gente vê, porque a gente não se trata daquilo que é algo realmente verdadeiro, mas é uma ilusão dos sentidos. Claro, isso em minhas palavras. Vamos continuar então. Por consequência, persuadida de que é necessário não se opor a esta libertação, a alma do verdadeiro filósofo mantém-se afastada dos prazeres, das paixões, das aflições e dos medos, tanto quanto lhe é possível. Ela dá-se conta efetivamente de que, quando se é violentamente agitado pelo prazer, pela aflição, pelo medo ou pela paixão, o mal que se experimenta com isso, como a doença ou o desgaste que as paixões provocam, não é tão grande como se crê, mas que se fica prisioneiro do maior e do último dos males sem que se lhe preste atenção. Que mal é esse, Sócrates? Perguntou Cebes. É que toda alma humana, prisioneira de um prazer ou de um desgosto violento, é forçado a crer que o objeto, que é a principal causa daquilo que ela sente, é inteiramente claro e verdadeiro, quando não é nada disso. Esses objetos são geralmente coisas visíveis, não é verdade? Sim. Ora, não será quando ela está a ser assim afetada que a alma se encontra mais estreitamente prisioneira do corpo? Como? É que todo o prazer e todo o sofrimento têm, por assim dizer, um prego com que a cravam e a juntam ao corpo, tornando-a semelhante a ele e levando-o a acreditar que tudo o que o corpo diz é verdadeiro. Ora, pelo fato de compartilhar a opinião do corpo e de se agradar dos mesmos prazeres, é forçada, penso eu, a ganhar os mesmos costumes e o mesmo modo de vida, sendo por isso incapaz de alguma vez chegar pura ao Hades, pois, quando sai do corpo, está sempre contaminada por ele. Por conseguinte, volta a cair imediatamente num outro corpo e nele se enraiza como semente lançada à terra, ficando assim privada do comércio com o que é divino, puro e simples. Isto é perfeitamente verdade, disse Cebes. Eis as razões, Cebes, pelas quais os verdadeiros amigos do saber são temperantes e corajosos, não as razões que a gente vulgar imagina. Ou pensarás como ela? Eu? É evidente que não. Fazes bem, pois a alma do filósofo pensa como eu digo. Não pensa que a filosofia a deva libertar para que no momento em que a liberta possa abandonar-se aos prazeres e ao sofrimento e se deixe aprisionar de novo, entregando-se ao trabalho sem fim de Penélope a desfazer a sua teia. Ao contrário, consegue acalmar as paixões e segue a razão, nunca se desviando dela, contemplando a verdade, o divino, o que não provém da opinião. E da razão se alimenta, convencida de que assim deve viver durante toda a vida, para depois da morte ir ao encontro do que lhe é semelhante e da sua mesma natureza, libertos dos males humanos. Uma alma assim alimentada, Símias e Cebes, e que assim praticou o desprendimento, não tem nada que temer ser fragmentada quando abandonar o corpo e levada pelos ventos, dissipar-se em todos os sentidos, não existindo mais em parte alguma. Estas palavras de Sócrates foram acompanhadas por um silêncio que se prolongou demoradamente. O próprio Sócrates ficara visivelmente absorto pelo que havia afirmado ao longo da conversa e a maior parte de nós também assim estava. Entre mentes, Cébias e Símias conversavam um com o outro em voz baixa. Sócrates reparou nisso e dirigiu-se a ambos. Então, disse ele,
Achais porventura insuficiente o que dissemos? De fato, permanecem muitas dúvidas e objeções para examinar se quisermos aprofundar a questão como deve ser. Se é de outro assunto que estais a falar, nada tenho para dizer, mas, se for a propósito deste que vos sentis embaraçados, não hesiteis em falar e explicai-vos, se pensais que há coisas melhores a dizer sobre o assunto. Vou só dar uma pausa aqui para reforçar o que eu já disse aqui, nesse sentido dele falar da importância da libertação da alma, e ele diz que isso deve ser feito de uma forma constante através da razão, não das emoções, que são aqui o acalmar das paixões que ele diz, mas sim contemplar a razão, contemplar o divino pela razão, buscar aquilo que não provém da opinião dos outros, mas aquilo que você consegue encontrar dentro de você mesmo quando você começa a deixar de estar aprisionado a tudo que foi condicionado. E aí vamos continuar um pouquinho mais. Se é de outros assuntos que estais a falar, não tenho nada para dizer. Mas se for a propósito deste que vos sentis embaraçados, não hesiteis em falar e explicai-vos se pensais que há coisas melhores a dizer sobre o assunto. Por vossa vez, tomai-me por sócio, se julgardes que posso ajudar-vos a sair das dificuldades. A isto Símias respondeu: Vou dizer-te a verdade, Sócrates. Desde há uns momentos, tomados pela dúvida, cada um de nós empurra e incita o outro a fazer-te uma pergunta, porque temos grande vontade de te ouvir, mas hesitamos em incomodar-te com medo de que isso seja desagradável na situação em que te encontras. Ouvindo isso, Sócrates começou-se a rir brandamente e disse: Por Deus, Símias, teria realmente dificuldade em convencer outros homens de que não vejo o que se passa comigo como uma desgraça, quando nem a vós consigo convencer e quando vós estáis com medo de me encontrardes com disposição pior do que na minha vida passada. Pelo que estou a ver, considerais-me inferior aos cisnes em adivinhação. Quando sentem avizinhar-se a hora da morte, nesse dia os cisnes cantam mais do que nunca e mais melodiosamente do que em qualquer outro dia, pois se sentem felizes por irem ao encontro do Deus que eles servem. Mas os homens, como resultado do seu medo à morte, vão ao ponto de caluniar os cisnes, dizendo que eles lamentam o seu passado com um cântico de tristeza. Nem refletem que nenhuma ave canta ao sentir fome ou frio ou ao ver-se presa de qualquer outro sofrimento, nem sequer o roxinol, a andorinha e a polpa que cantam, dizem eles, para lamentar a sua dor. Eu, porém, não acredito que cantem de tristeza, nem eles, nem o cisne. Ao contrário, penso que por serem as aves de Apolo, são adivinhos, e é por preverem os bens de que goza no Hades que eles cantam e rejubilam nesse dia como nunca o fizeram em toda a sua vida. Ora, estou convencido de que me encontro ligado ao mesmo serviço que os cisnes, de que estou consagrado ao mesmo Deus, de que recebo ao mesmo Senhor, um dom profético, não inferior ao deles, de que não tenho mais desgosto do que eles por deixar a vida. É por isso que só tendes de falar e de me fazer todas as perguntas que vos aprouver, tanto quanto o permitirem os 11 dos atenienses. Vou parar por aqui novamente, ele aqui fazendo esse canto de beleza, né? Em homenagem, vamos dizer, a essa passagem da vida para a morte, né? De se desligar do corpo e permitir que essa alma vague de encontro ao Deus a que ele serve, porque ele passou a vida assim. E essa citação do cisne, né? O canto do cisne, que muitas pessoas hoje, né, por questões das obras de arte, né, que foi feito, né, a dança do cisne, que mostra esse cisne agoniando, ele diz, não, o cisne
assim como outros animais, eles não cantam de tristeza, né? Mas eles cantam realmente por vir esse grande encontro, né? Muito belo isso, realmente. E aí, claramente, ele não tem desgosto por estar deixando a vida. E aí podemos fazer reflexões na nossa vida, né? Teríamos nós essa mesma presença de espírito se estivéssemos próximos da nossa morte? Iríamos com felicidade, com tranquilidade de sabendo que fizemos tudo nessa vida para estarmos mais perto do que é eterno, do que é divino? A gente, sabendo que fizemos isso, iríamos de encontro a essa mesma busca que tivemos durante toda a vida? Ou temos medo porque estamos tão apegados à matéria, à fisicalidade, a esses prazeres, que a gente não consegue se imaginar sem esse corpo? Ficam reflexões para nós e há tempo para que a gente possa se encaminhar para esse caminho, né, de busca, enquanto ainda estamos encarnados. Beijos para vocês e até amanhã. Bye, bye.